Então, turma, os nossos sentidos adaptam o organismo, ou seja, o nosso corpo. No nosso caso, nossa complexa máquina, corpo humano. Então, por meio dos nossos sentidos, o nosso corpo se adapta ao ambiente em que vivemos, percebendo as alterações nesse ambiente e desencadeando as reações necessárias para essa adaptação. Isso acontece graças às estruturas chamadas receptores, que são capazes de perceber essas mudanças e informar o nosso sistema nervoso sobre elas, para que ele oriente nossos órgãos a responder a essas alterações. Também possuímos receptores internos, que percebem alterações no interior do nosso corpo e desencadeiam as respostas. Podemos aí citar como exemplo, quando a nossa bexiga está cheia de líquido, que seria a urina. Alguns receptores avisam ao nosso sistema nervoso e logo vem aquela vontade de urinar. Nesse capítulo, nós vamos estudar as estruturas responsáveis por perceber o mundo à nossa volta. A partir de agora, conheceremos como percebemos imagens, sabores, aromas, temperaturas, sons, ou seja, nosso sistema sensorial que nos adapta ao mundo. Portanto, importantíssimo para a nossa sobrevivência. Então, turma, através dos órgãos dos sentidos, o ser humano é capaz de identificar os fatores ambientais compatíveis com suas funções vitais. As informações obtidas acerca do meio ambiente proporcionam condições de adaptação e sobrevivência a nós seres humanos. Essas informações são desencadeadas por órgãos especializados na percepção dos estímulos ambientais, que seriam os olhos, narinas, orelhas, pele e língua, que são conduzidos ao sistema nervoso central, o encéfalo e a nossa medula espinhal, por meio de uma rede de nervos. Entre os estímulos, destacam-se aqueles que se relacionam à visão, ao olfato, à audição, ao tato, ao paladar, a percepção da posição espacial, que seria a noção de propriocepção, e a dor. Então, turma, podemos agrupar as estruturas sensoriais em 3 categorias. Receptores de distância, que seriam a visão, o olfato e a audição, respectivamente olhos, cavidades nasais e orelhas. Temos aí receptores de contato, que seriam o tato, a temperatura e o paladar, respectivamente terminações nervosas, pele e papilas gustativas. E temos aí os proprioceptores, que são os músculos, as articulações e os tendões, que nós vimos aí, estudamos bem esse assunto no capítulo anterior. Então vamos agora falar sobre a visão. Graças a esse sentido, podemos admirar uma bela paisagem ou uma escultura, podemos identificar a escuridão ou a luminosidade excessiva, podemos interagir com a tela do seu computador, que é o que vocês estão fazendo nesse momento, ou a tela do smartphone. Para isso, uma série de estruturas atua de forma coordenada. Os bulbos ou glóbulos oculares são as estruturas responsáveis pela nossa visão. Essa função, a sua função é receber os estímulos luminosos do meio ambiente e convertê-los em impulsos elétricos que serão direcionados ao nosso cérebro. Então, como vocês estão observando aí, a imagem que vocês estão vendo aí ao lado é um bulbo ou globo ocular. O olho é formado por 3 membranas denominadas esclera, coroide e retina, bem como por meios de refração chamados de córnea, humor aquoso, cristalino e humor vítreo.
A refração é o processo pelo qual a luz entra no globo ocular, atravessa-o e forma a visão. Isso porque nossos olhos funcionam como sistemas de lentes, por onde a luz atravessa, como veremos mais adiante. Então, turma, ao lado aí vocês estão percebendo todas as partes que formam aí o nosso olho. Então, mais uma vez aí, frisando aí todos os componentes do nosso globo ocular, dos nossos olhos. Então, olha só, vamos aqui falar um pouquinho sobre cada uma dessas partes. Então, inicialmente, nós vamos falar sobre a esclera. É a camada externa fibrosa e de sustentação conhecida como branco do olho, como vocês estão aí podendo observar na nossa imagem. O coroide é a camada média vascular e pigmentada formada por vasos sanguíneos. Retina é uma camada interna revestida de células fotossensíveis, em que os impulsos nervosos são gerados e enviados em direção ao sistema nervoso central. As células fotossensíveis, ou seja, que têm sensibilidade à luz, que reagem à luz, são os bastonetes, células sensíveis à luz, mas incapazes de distinguir as cores, e os cones, que já seriam as células que possuem a capacidade de diferenciar aí as cores, em relação à nossa visão. Temos a íris, contém a pupila, abertura que regula a intensidade de luz. É a região colorida dos nossos olhos. Temos a pupila, é a região do olho semelhante a um orifício de diâmetro regulável que está situada entre a córnea e o cristalino. Então, temos aí o nervo óptico que transmite as informações dos olhos para o cérebro, no qual a imagem será processada. O ponto cego é um ponto obscuro do campo visual, porém no nosso dia a dia é difícil perceber essa diferença, pois um olho compensa o ponto cego do outro. Temos agora o humor aquoso, é um líquido situado entre a córnea e o cristalino. A córnea é a parte transparente da esclerótica. Já o cristalino é uma lente elástica e biconvexa, ou seja, que possui duas faces abauladas, responsável por focalizar a imagem na nossa retina. O humor vítreo trata-se de uma substância incolor e gelatinosa, de pressão controlada, que mantém a forma arredondada do nosso olho. Está em contato com a retina e o cristalino. Nossos olhos capturam estímulos luminosos. Primeiro, esses estímulos passam pela nossa córnea até chegar ao cristalino. Mas para isso, temos um músculo que controla a intensidade dessa luz, que é a nossa pupila, um mecanismo de contração e dilatação que permite a entrada de mais ou menos luz conforme a nossa necessidade. Você já deve ter percebido que em dias ensolarados, quando você está ao ar livre, sua pupila fica bem pequenininha, como se encolhesse. Isso, turma, acontece porque, como há uma grande intensidade de luz no ambiente, ela se contrai para que entre apenas a quantidade de luz necessária. Caso isso não acontecesse, a nossa visão ela poderia ser prejudicada pelo excesso de luminosidade. A luz então chega ao cristalino, que, como vimos, é uma lente. Essa lente é bastante flexível e pode alterar a sua curvatura, pois uma maior ou menor curvatura é necessária conforme a distância do objeto que estamos tentando focalizar. Esse ajuste chama-se acomodação e é possível graças a um conjunto de músculos que controla esse movimento. O feixe de luz, agora ajustado pela curvatura da lente, chega até a retina, nosso filme fotográfico. É lá que as imagens são gravadas. Para isso, existem receptores de estímulos luminosos, os cones e os bastonetes, como nós já falamos aí anteriormente. Os receptores convertem a luz em impulsos elétricos que seguem pelo nervo óptico para o nosso cérebro e lá serão decodificados.
Dessa forma, podemos visualizar e interpretar os fenômenos luminosos. Vamos agora falar sobre o olfato. Imagine, turma, a seguinte situação. Você abre a geladeira, pega um alimento que lá está guardado e quando abre o recipiente, a famosa vasilha, a famosa Tupperware para comê-lo, sente um odor bem ruim, bem desagradável. O natural é que esse odor lhe tire completamente a vontade de comer aquele alimento. É como se ele avisasse a você que aquilo não está em condições de ser consumido e que pode lhe causar um mal-estar ou até mesmo uma infecção alimentar. O olfato é o mais primitivo dos nossos sentidos e o menos conhecido pela ciência. Ele nos permite, a partir dos cheiros, identificar ameaças como fogo, alimentos estragados, substâncias tóxicas. Estimula o nosso apetite e aí ele também possui, turma, outras funções. O olfato é percebido pelo epitélio olfativo, presente no revestimento das cavidades nasais. As células nervosas que compõem esse epitélio são chamadas de quimiorreceptoras, que são responsáveis pela captação dos estímulos de odor que se formam no lobo olfativo do cérebro. O cheiro é composto de moléculas de gases que chegam às nossas narinas, atingem a mucosa nasal e estimulam as células olfatórias. As fibras nervosas que compõem as células olfatórias chegam até o bulbo olfatório, de onde partem nervos que transportam os estímulos da sensação de cheiro para que sejam traduzidos no nosso cérebro. Existem situações em que o nosso olfato se encontra comprometido, reduzindo total ou parcialmente nossa capacidade de sentir os cheiros. Esse estado chama-se apneia e ocorre quando as mucosas das nossas narinas estão irritadas ou danificadas. A anosmia é muito comum quando apresentamos rinites, sinusites, gripes e resfriados. É por isso que não conseguimos sentir o cheiro quando estamos com esse tipo de problema. Vamos agora falar sobre a audição. Você está chegando à escola e, ao entrar, escuta chamarem seu nome rapidamente. Você olha para trás e encontra seu amigo que acena para você. Você já se perguntou por que, ao ouvir seu nome, você geralmente identifica de onde vem o som? A audição consiste na recepção dos estímulos sonoros do meio ambiente. Ela desempenha inúmeras funções na nossa vida, desde desfrutar uma melodia agradável e dançar no ritmo do som, até identificar sinais de perigo e mesmo a que distância essas ameaças se encontram de nós. A função da audição é realizada pelas orelhas. Esse conjunto de pequenas estruturas nos permite não só perceber os estímulos sonoros do ambiente, como nossa localização espacial, ajudando-nos a manter em equilíbrio. Então, a audição aí também está responsável pelo equilíbrio do nosso corpo, turma, bem interessante. Então, temos aí, turma, o sistema auditivo humano e as suas divisões. Eles são divididos em 3 partes: orelha externa, orelha média e orelha interna. Ok? Estamos vendo aí também as suas respectivas constituições. Na orelha externa nós temos o pavilhão auricular, temos o conduto auditivo externo e temos a membrana timpânica. Na orelha média, nós temos a estrutura óssea, que seria o martelo, a bigorna e o estribo, e temos a estrutura flexível, que é a tuba auditiva. Já na nossa orelha interna, nós temos as células nervosas, que são responsáveis pela audição e pelo equilíbrio. Temos a
cóclea e temos aí os canais semicirculares, como vocês estão aí percebendo também na nossa imagem. Agora você deve estar se perguntando como ocorre a recepção do som pelo nosso sistema auditivo. Bem, turma, o som ambiente entra pelo pavilhão auricular, que é a nossa orelha externa, é levado ao canal auditivo e provoca vibrações na membrana timpânica, que fica entre as orelhas externa e média. Essas vibrações são repassadas até 3 ossículos: martelo, bigorna e estribo. Esses ossículos, que são pequeníssimos ossos, então amplificam e retransmitem as vibrações para a orelha interna. Ao passar pelo estribo, o som toma a direção de uma região chamada janela oval. Nela, o som provoca a vibração do líquido coclear, que leva células ciliadas sensoriais a transformar as vibrações em estímulos nervosos que serão conduzidos por meio do nervo vescúbulo coclear. Pense nos nomes, né, turma? Até o nosso cérebro, onde ocorrerá a interpretação sonora. Então, tudo isso que eu acabei de descrever para vocês está acontecendo nesse exato momento. Por isso que vocês estão conseguindo compreender o que eu estou explicando a vocês por meio dessa videoaula. Os sons à nossa volta podem ser medidos utilizando-se a escala decibel, que é capaz de avaliar o nível sonoro emitido por alguma fonte. A orelha humana é capaz de perceber sons a partir de 0 decibel até o valor de 130 decibéis, que corresponde ao limite máximo, a partir do qual pode haver desconforto e até mesmo danos à nossa saúde. A nossa audição pode ser prejudicada. Então, muito cuidado aí com o excesso da utilização dos fones de ouvido e muito cuidado aí com o volume da música que vocês estão ouvindo, turma. A orelha também é responsável pelo nosso equilíbrio. Isso porque ela acomoda o chamado aparelho vestibular, formado por 2 bolsas situadas sobre a cóclea e repleta de líquidos gelatinosos, chamadas utrículo e sáculo, que compõem o vestíbulo, além dos canais semicirculares. Essas bolsas possuem células sensoriais sobre as quais há grãos de carbonato de cálcio, os estatodônios. Esses grãos movimentam-se sobre as células quando nos movemos, enviando informações da nossa posição ao cérebro. Já os canais semicirculares possuem um líquido e células dotadas de cílios, estruturas de locomoção que já estudamos, não é mesmo, turma? Quando nos movemos, esse líquido se agita e pressiona essas células, enviando estímulos ao nosso cérebro. Assim, nosso sistema locomotor é acionado para que nossa musculatura nos mantenha na posição adequada e em equilíbrio. Esse processo é muito importante para a propriocepção, ou seja, a percepção do nosso lugar no espaço e dos movimentos que estamos realizando. Vamos agora falar sobre gustação, ou, como mais é conhecida, paladar. A gustação é o processo segundo o qual o nosso organismo percebe o gosto ou o sabor das substâncias captadas pelas papilas gustatórias, presentes na nossa língua, como vocês estão aí percebendo na imagem ao lado. A língua é o órgão receptor do paladar. A sensibilidade dos botões gustatórios das papilas da língua consegue perceber basicamente 5 sensações. Doce, vocês estão observando em que região o doce é sentido. Amarga, vocês também estão podendo perceber na nossa imagem. Salgada, azeda e umami. As demais sensações gustatórias derivam das combinações entre essas 5 sensações. Nossas papilas gustatórias possuem estruturas microscópicas chamadas de botões gustatórios. Quando colocamos o alimento na boca,
à medida que ele se mistura à saliva, dissolvem-se substâncias que entram em contato com as células sensíveis, que são as quimiorreceptoras dos botões. Essas células enviam os estímulos gustatórios ao cérebro, onde serão interpretados sob a forma dos mais diversos sabores que conhecemos. No entanto, é válido ressaltar que esse sistema não trabalha sozinho, turma. O sabor é, na verdade, uma combinação de sensações gustatórias e olfativas. A língua consegue captar o gosto, a temperatura e a textura das substâncias que colocamos na boca, ao mesmo tempo que as moléculas que se desprendem do alimento são capturadas pelos quimiorreceptores olfativos. O resultado da ação conjunta dos quimiorreceptores gustativos ou gustatórios e olfatórios é o que nós chamamos de sabor. As nossas referências gustatórias não são ao acaso. Adquirimos ao longo da vida à medida que o nosso sistema sensorial é apresentado a uma maior ou menor diversidade e nos familiarizamos com ela. Conseguimos, assim, distinguir alguns sabores de alimentos indesejáveis por estarem deteriorados ou tóxicos. Mesma coisa que nós vimos em relação ao sistema olfatório. E aí, turma, agora nós vamos falar sobre o tato, que está relacionado aí à nossa pele. O tato é um sentido bem diferente dos outros, pois ao contrário daqueles que apresentam estruturas receptoras bem definidas e restritas a uma região do corpo, ele tem como órgão receptor a pele, em toda a sua extensão. Sim, turma, nossa pele é um órgão, é o maior órgão do corpo humano. E como a pele é o maior órgão, como eu acabei de dizer, ela também recobre aí todo o nosso corpo. Então, podemos ter sensações táteis em diversas regiões. E é por essa extensão que são percebidas diferenças de temperaturas, texturas, dor, pressão e toque. Isso só é possível graças à existência de terminações nervosas que estão distribuídas em toda a nossa superfície. Esses receptores táteis podem se encontrar sob a forma de terminações nervosas livres ou de corpúsculos. A maior parte desses receptores captam uma sensação específica. Então, temos aí, turma, todos os corpúsculos que estão aí responsáveis pelo nosso tato. No livro de vocês também traz bem detalhado todos eles. Então, turma, ao receber as sensações, esses receptores transmitem a informação do toque ao cérebro, que os interpreta, permitindo assim a nossa percepção de textura, temperatura ou dor.